Olá, aqui é a Juliane Furno e hoje a gente está começando mais um Giro de Notícias. É um programa que a gente vai percorrer as principais notícias econômicas da semana. Antes de começar, não se esqueça, quem ainda não está inscrito, para se inscrever aqui no nosso canal, contribuir para difundir essa mídia alternativa e comente, deixe seu like, o seu comentário aí, que na medida do possível a gente vai dar um joinha e vai responder a todos eles. Então, a primeira notícia é que dia 3 agora de março saiu o resultado tão esperado do agregado do PIB do ano de 2020. Vocês devem ter visto já no noticiário econômico que o PIB brasileiro encolheu 4%. Quem tem memória vai lembrar que durante o governo Dilma, quando a economia brasileira cresceu ali em torno de 1%, 2%, a imprensa logo foi descaracterizar aquele crescimento e chamar de PIBinho. Por outro lado, neste momento a gente vê pouco jornalismo econômico falando sobre essa queda substancial, que não é só uma queda de 4%, mas é a maior queda do PIB brasileiro dos últimos 30 anos. Se a gente for levar em consideração que a gente já estava numa crise, ou seja, que a gente não tinha recuperado o padrão de crescimento do PIB expresso no ano de 2014, a queda de 4% em 2020 ainda nos deixa mais longe do que a gente era naquele momento em que todo mundo dizia que a gente estava efetivamente em crise. E o PIB brasileiro só não caiu ainda mais, como eram as primeiras previsões, inclusive do FMI, do Banco Mundial, que diziam que o PIB brasileiro deveria encolher em torno de 9%, porque existia uma coisa chamada auxílio emergencial. Então vai ficar aí linkado na descrição do vídeo também um estudo que mostra que o auxílio emergencial foi responsável por impedir que a economia brasileira caísse em torno de 14% no ano de 2020. Então, grande parte desse resultado não ter sido tão desastroso se deve efetivamente à existência desse estímulo fiscal tão importante que foi o auxílio emergencial. Além disso, tem uma correlação muito expressiva entre países que melhor controlaram a propagação do vírus e países que tiveram melhor desempenho econômico nesse período. Então, vocês podem ver o caso do Vietnã, o caso da própria China, que já estão em recuperação econômica porque conseguiram, de fato, controlar melhor a propagação do vírus. No Brasil, a gente não conseguiu e os dados atuais são bastante sintomáticos do período calamitoso do ponto de vista sanitário que a gente ainda está vivendo, então corrobora que o auxílio emergencial foi a medida frente a essa negligência, negacionismo com a crise sanitária que impediu que a economia brasileira não chegasse no fundo do poço. Mais do que isso, aquela dicotomia que foi expressa pelas falas do Bolsonaro, dizendo que a gente tinha que escolher entre salvar vidas e salvar a economia, nos gerou uma situação que a gente não só não salvou vidas, como também não salvou a economia. A morte desses mais de 250 mil pessoas tem um valor inestimável do ponto de vista social, ou seja, da perda de um ente querido, mas também tem um impacto expressivo do ponto de vista econômico. Quando o Brasil tinha chegado em 160 mil mortos, a FGV realizou um estudo que apontava que a economia brasileira tinha perdido em torno de 1,7 bilhão de renda pela morte efetiva dessas pessoas. Se a gente for levar em consideração também que as pessoas mais velhas, em geral, são a maioria no número de óbitos, isso quer dizer que é uma perda de capacidade produtiva, de experiência acumulada muito importante, que vai fazer com que a própria taxa média de produtividade da economia brasileira também caia nesse período. Mas alguém pode dizer coisas do tipo, mas a economia brasileira não caiu tanto, ou teve países que tiveram uma perda acumulada de PIB maior do que a nossa. Acontece que o problema principal nem é o PIB do quarto trimestre ou o agregado de 2020, mas são as projeções para a economia brasileira no ano de 2021. Então, enquanto essas economias que fizeram efetivos lockdowns e que paralisaram as atividades produtivas para conter a crise sanitária tiveram uma perda econômica mais significativa, elas já estão em crescimento econômico no ano de 2021. Enquanto o Brasil não só teve uma perda de 4%, mas as projeções, como a gente falou no primeiro giro de notícias, para o primeiro trimestre, na verdade para o primeiro semestre de 2021, são ainda de retração econômica. Então, na ausência de vacina, que faz com que seja impossível a normalidade da atividade econômica, e na inexistência ainda da retomada do auxílio emergencial, as perspectivas para a economia brasileira seguem no fundo do poço, enquanto esse conjunto de outros países já está apresentando trajetórias de crescimento em 2021. A
A segunda notícia que a gente trouxe para debate aqui se correlaciona, de certa forma, com a primeira, que tem a ver com o dado agregado de quanto a indústria brasileira perdeu no ano de 2020. Então, a indústria como um todo recuou 3,5% nesse período. E vocês estão olhando esse gráfico que está aparecendo, que é uma pesquisa que também foi feita pela FGV, que aponta o índice de confiança tanto empresarial quanto do consumidor na economia brasileira. Então, fica notória a imensa inflexão que ocorreu no primeiro mês de 2021. Ou seja, no mês de janeiro de 2021, cai expressivamente a confiança tanto dos empresários na economia brasileira quanto dos consumidores. Na verdade, essa diferença entre o nível de confiança dos empresários e o nível de confiança dos consumidores, ela é tão grande que só perdeu para a diferença entre esses diferentes níveis de confiança no ano de 2008, ou seja, atestando que a gente está numa situação ainda muito distante de recuperar a normalidade econômica. Isso tudo é importante porque a indústria não é um setor qualquer da economia brasileira, ou seja, o fato da indústria estar indo mal é muito sintomático do fato do Brasil também estar indo muito mal. Diferente do que pregam aí várias teorias econômicas tradicionais, que dizem que o Brasil deveria se especializar naquilo que ele tem vocação, que é para ser o celeiro do mundo, um país agroexportador, não existe nenhuma experiência de país que se tornou desenvolvido não investindo nesse setor tão importante que é o setor industrial. Porque diferente do setor de comércio ou setor de serviços, só a indústria detém um conjunto de externalidades e de encadeamentos que é capaz de mobilizar um amplo setor para fornecer matérias-primas, mão de obra para a produção de produtos efetivamente industriais. Além disso, a indústria é o setor que paga os melhores salários na economia e que, em geral, tem o maior conjunto de empregos formalizados. Além de que a indústria é o setor que nos torna mais capaz de exercer soberania econômica. Durante a pandemia, a gente também viu qual foi o efeito de ter passado por um processo tão intenso de desindustrialização, quando o Brasil não conseguia equipamentos básicos de proteção individual, nem de seringas, nem outros equipamentos como respiradores, que seriam, na verdade, básicos para uma economia que atingiu um grau de desenvolvimento industrial, como foi a brasileira, mas que vem perdendo participação na indústria e avançando nesse processo de desindustrialização brasileira e, de certa forma, uma volta à ideia de Brasil colônia. A terceira notícia é a notícia que tem a ver com a privatização da Eletrobras. Eu fico pensando que acho que todos os dias, quando Paulo Guedes acorda, ele deve pensar como vou justificar as privatizações no dia de hoje. E aí, mesmo num assunto que não tem nada a ver, isso foi extraído de um podcast que o Paulo Guedes participou, fazendo também uma comparação bastante esdrúxula de que o Brasil poderia ser a Venezuela, ou poderia se tornar a Argentina, caso não seguisse o receituário do ajuste fiscal. No meio dessa conversa, o Paulo Guedes disse o seguinte, está aparecendo aí na tela, que é necessário privatizar a Eletrobras, senão a gente corre um risco de ter um apagão no Brasil. E eu queria conversar rapidamente sobre essa questão. Em primeiro lugar, a Eletrobras não é uma empresa qualquer que lida com um produto relativamente supérfluo. Vamos supor, para ficar no mesmo exemplo, que o Brasil queira privatizar a sua fábrica estatal de produzir cerveja. Cerveja, embora seja uma coisa gostosa e típica da sociabilidade jovem, não é um produto essencial. Além do mais, o setor privado pode muito bem ter capacidade de produzir e distribuir cerveja. Acontece que energia não é uma mercadoria. Energia é um bem vital para a vida e um bem vital para a própria manutenção da sociedade industrial que a gente tem no Brasil. Então a gente está falando de uma empresa que lida com um ativo estratégico. Diferente do que falam por aí, quase todos os países do mundo têm empresas estatais de energia. E mesmo aqueles que convivem com empresas privadas, elas são em grande medida reguladas ou têm uma forte presença de empresas estatais no ramo da energia, justamente por ser esse ativo tão estratégico e tão vital para a vida. Aí, um discurso muito recorrente nesse tema sobre a privatização é que as empresas estatais seriam ineficientes e, por isso, passar sua gestão para o setor privado melhoraria a eficiência e nos entregaria um produto de melhor qualidade. Quero lembrar rapidamente aqui que o apagão recente que teve no Brasil, que foi no Nordeste há uns 3 anos atrás, e agora o apagão recente que aconteceu no Norte, no estado do Amapá, foram causados por empresas privadas. Ou seja, não foi uma empresa pública ineficiente que causou o risco que o próprio Paulo Guedes fala que a Eletrobras nos lograria, que é o risco de ter mais uma vez um apagão no Brasil. A
Aí o Paulo Guedes alega que as empresas, quando são privatizadas, têm melhor condição de financiamento e por isso podem ampliar o seu investimento. E aí eu queria lembrar, ficando no exemplo do Amapá, a empresa que operava os 3 transformadores de energia, a empresa privada, ela tinha, pelo visto, uma baixa capacidade de investimento. Até porque dos 3 transformadores, um estava funcionando, um estava vazando óleo e parou de funcionar e o outro estava efetivamente quebrado. Ou seja, não me parece que a capacidade de financiamento se expresse no financiamento, neste caso, de uma empresa privada. Falando em investimento, hoje dos 600 gigawatts instalados na geração de energia hidrelétrica no Brasil, só 11 gigawatts foram produzidos por empresas privadas, efetivamente. Ou seja, o grosso da geração de energia no Brasil está justamente numa empresa estatal pela sua capacidade de investimento. E voltando rapidamente ao exemplo do Amapá, embora uma empresa privada tenha sido a responsável por gerar aquele apagão de vários dias, quem vai pagar a conta é justamente quem? A Eletrobras, ou seja, assim é fácil empreender no Brasil. Além do mais, o Estado construiu tudo, ou seja, se não fosse a presença do Estado, fazendo investimentos pesados de maturação e geração de lucro no longo prazo, como é fazer transformadores, como é construir as grandes hidrelétricas que geram energia no Brasil, agora que está tudo pronto e todos os custos foram amortizados, o Estado quer repassar o controle para o setor privado. Se o setor privado está muito interessado em fornecer energia para o povo brasileiro, que apresente um projeto, construa uma usina hidrelétrica ou amplie a capacidade de geração de energia elétrica, mas não, o setor privado quer comprar aquilo que já está amortizado e já foi construído através do financiamento do Estado. E ainda falando em investimento, para dialogar com a fala do Paulo Guedes, hoje a Eletrobras tem uma dívida líquida / EBITDA, ou seja, que é o indicador de solvência, é quanto a empresa está endividada em relação ao que ela tem de capacidade de geração de caixa, de 1,8%. Isso faz com que a Eletrobras, com este padrão de endividamento, seja classificada pelas agências de classificação de risco como uma empresa AAA, ou seja, o fator que poderia indicar insolvência da empresa é uma relação dívida-EBITDA de mais de 8%. Então a Eletrobras não só não é endividada, quanto tem um padrão de endividamento muito menor do que as outras empresas que atuam no setor de energia no Brasil e que são empresas privadas. Então, se a Eletrobras tem dinheiro em caixa, é uma empresa lucrativa e tem uma dívida excessivamente baixa, por que ela não lidera então um conjunto de investimentos importantes? Essa é fundamentalmente uma razão política, ou seja, uma razão de ir sucateando e esvaziando o papel das empresas estatais para justificar a sua efetiva privatização. E por fim mesmo, muitos apelam para o argumento então da eficiência, que a gente já viu que a empresa não é muito eficiente, mas também para outros 2 argumentos, que é privatizar, ou seja, acabar com monopólios, gera maior competição, gera mais concorrência no mercado, isso tende a levar os preços para baixo, e empresas privatizadas, empresas privadas, forneceriam mercadorias com um preço mais justo para o consumidor final. Em primeiro lugar, o mercado de energia, ele é por excelência um monopólio natural, ou seja, não existe como ter concorrência, não tem um monte de fio passando em um poste na sua casa e você escolhe de qual empresa você quer comprar energia, forçando então através da concorrência uma redução do preço. Se não for um monopólio estatal, vai ser um monopólio privado, justamente pela própria natureza deste setor econômico. E em segundo lugar, a ideia de que a gente paga menos por mercadorias vindas do setor privado também não se sustenta historicamente. Vou dar o exemplo aqui da cidade de São Paulo, onde eu moro. Quando a energia foi privatizada aqui, em 1997, se a gente pegar o acúmulo de quanto a gente pagava em 97 até o ano de 2018, que é o último que eu tenho dado, a conta de luz do consumidor paulistano aumentou 324%. A gente paga uma das tarifas mais caras do mundo, ou seja, afirmando essa ideia de que não existe uma correlação entre serviço privado e preço justo. A quarta notícia que a gente selecionou é uma notícia infelizmente bastante triste, que é a notícia de que a desigualdade tem caminhado a passos galopantes no mundo todo em função não só da natureza da crise, mas da forma como os governos, na sua maioria, lidaram com o problema da manutenção do emprego e da renda. Então, esse relatório da Oxfam mostra que enquanto os mais ricos recuperaram em 9 meses os rendimentos perdidos pela pandemia, os mais pobres vão demorar em torno de 14 anos
para retomarem o nível de renda que eles tinham pré-crise, que nem era muito. Essa desigualdade, ela é medida através de um índice que é o índice de Gini. E vocês estão vendo neste gráfico aqui em cima que a desigualdade vem aumentando no Brasil desde 2015 e que no ano de 2020, com a pandemia, ela passou a aumentar exponencialmente, ou seja, comprometendo um fator tão importante que é a redução da pobreza e a redução das desigualdades sociais. Isso porque os mais pobres não só foram mais atingidos em função da perda de renda na pandemia, quanto também pela própria desestruturação do mercado de trabalho, que atingiu principalmente aqueles empregados que trabalham por conta própria e que trabalham no setor privado, os empregos menos protegidos que mais foram destruídos na pandemia. Esse problema da desigualdade, na minha avaliação, é o principal problema brasileiro. Hoje, 1% dos mais ricos no Brasil concentra quase 28% de toda a renda nacional. E isso não é normal. Fora o Brasil, só o Catar tem uma desigualdade de renda maior que a nossa, ou seja, a gente está com uma desigualdade tão abissal que não encontra paralelo nem nas demais economias capitalistas e nem nas economias latino-americanas. E essa pandemia não atinge todo mundo da mesma forma. Embora os mais pobres, os trabalhadores, sejam os mais atingidos, dentro desse contingente, os jovens, as mulheres, como a gente já fez um vídeo especial, e também os negros foram os que mais perderam renda, como vocês podem visualizar nessa matéria que está linkada aqui. Então, os mais pobres foram os que mais sofreram com a pandemia e isso tende a esgarçar o tecido social e ampliar, então, o principal problema brasileiro, que são as desigualdades, esse abissal nível de diferença tanto de renda quanto de riqueza no Brasil. Reduzir as desigualdades, como o Brasil vinha fazendo entre o início dos anos 2000 até o ano de 2014, na verdade é uma combinação de crescimento econômico por um lado e de políticas sociais compensatórias ou de transferência de renda por outro. E não me parece que nesse cenário que a gente não tem nem crescimento econômico nem políticas sociais específicas, a gente consiga superar esse problema através só da livre atuação das forças de mercado. É necessário que o Estado tenha um plano de retomada do crescimento econômico com redução das desigualdades. A quinta e última notícia é sobre câmbio. E aí, vale lembrar aquela fala do Paulo Guedes que dizia que era necessário fazer muita coisa errada para que o dólar no Brasil chegasse a R$5. De fato, não só chegou, mas passou, né, Paulo Guedes? Mas nesse ponto, isso pode parecer meio estranho, eu vou até aliviar um pouco para o Paulo Guedes, porque talvez ele tenha descoberto no governo que a taxa de câmbio é um elemento muito volátil no Brasil e que depende às vezes menos das condições internas da economia brasileira e muito mais do movimento internacional, dos fluxos de capital que vão tornando o real uma das moedas mais voláteis do mundo em função da forma como o Brasil geralmente atrai muito capital estrangeiro e muito capital especulativo. Então, embora a gente vá gravar um dia um vídeo sobre câmbio, a taxa de câmbio é basicamente um preço. É um preço de quanto o real custa em relação ao dólar. E como qualquer outro preço numa economia de livre mercado, ele também é uma determinação entre oferta e procura. Então, quando tem muito dólar na economia brasileira, a moeda brasileira tende a se apreciar. Quando o dólar sai da economia brasileira, o real tende a ficar mais desvalorizado. Então, em função da crise, teve muita fuga de capital. E isso não aconteceu só no Brasil, aconteceu no mundo todo. Em geral, quase todas as moedas periféricas se desvalorizaram frente ao dólar em função das incertezas que rondam períodos de crise. Os agentes que têm capital internacional geralmente tiram seu capital desses países e colocam nos lugares mais seguros, como, por exemplo, títulos da dívida pública americana, protegidos pelo próprio dólar. O que os economistas liberais e o próprio governo então têm alegado para a taxa de câmbio estar muito desvalorizada? Eles falam basicamente o seguinte: em função da elevação de gastos sociais feitas em função da pandemia, que elevou muito o endividamento interno brasileiro, os detentores de capital estrangeiro, eles começam a ficar desconfiados da capacidade de solvência, ou seja, do Estado honrar os seus compromissos, e essa desconfiança com a questão fiscal e da dívida brasileira faz com que eles tirem o capital do Brasil e isso faz o real ficar ainda mais desvalorizado em relação ao dólar. Acontece que essa suposição tem uma receita óbvia: cortar recursos, fazer um programa de ajuste fiscal célere para então reduzir o endividamento público e voltar a ter um país atrativo para o capital estrangeiro. Acontece que o próprio diagnóstico de que esse é o problema da desvalorização cambial já está bastante equivocado
equivocado. Basta ver a própria realidade brasileira nesse ano. O período em que o dólar mais se valorizou em relação ao real foi de maio a maio, ou seja, em um mês o dólar passou de R$ 4,00 para R$ 5,80. E em maio a gente ainda não vivenciava esse período de discussão sobre flexibilizar ou não o teto de gastos, ou seja, não é o problema fiscal que fez o dólar se desvalorizar. Inclusive, logo em seguida, o dólar começou a ficar menos valorizado em relação ao real e não aconteceu nada na dívida pública brasileira. Então, o movimento da taxa de câmbio tem muito menos a ver com esse terrorismo fiscal que tentam fazer a gente engolir goela abaixo e muito mais com determinações concretas. O que aconteceu em maio, por exemplo? Foi justamente o mês em que o ministro Mandetta foi demitido. Ou seja, os capitalistas que detêm recursos estrangeiros olham a realidade brasileira de negacionismo e de deterioração das condições econômicas e tiram o capital daqui muito mais em função de variáveis reais do que expectativas quanto à capacidade de rolagem da dívida pública brasileira. Então, a incerteza em relação à crise, que é global, o fato do Bolsonaro e Paulo Guedes terem conduzido uma política econômica muito ineficaz para dar conta das nossas necessidades e a própria forma desregulamentada da conta de capitais, como uma herança do neoliberalismo, é o que explicam a volatilidade do dólar ou do real em relação ao dólar. E para controlar a forte desvalorização do real, como eu falei, a taxa de câmbio é uma relação entre oferta e procura, então o Banco Central passa a vender reservas cambiais, ou seja, vender dólar, para tentar conter a desvalorização da moeda. Vocês estão olhando aqui essa notícia de que nessa semana o Banco Central torrou em torno de 1,5 bilhão de reservas cambiais para tentar conter o movimento de desvalorização do real. E este gráfico mostra justamente que o fato da gente hoje ter reservas cambiais para poder atuar controlando o câmbio é uma herança dos governos Lula e Dilma, que foi o período que mais se acumulou reservas e hoje são importantíssimas para que o Brasil não tenha riscos de maior volatilidade no mercado internacional, inclusive possa utilizá-las para dar conta de variáveis importantes como é o câmbio. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, sugiram notícias para a gente tratar aqui no próximo vídeo e não se esqueça mais uma vez de se inscrever no nosso canal quem ainda não é inscrito. Tchau!